Celebramos hoje a festa do apóstolo São Tomé. Ele é chamado no Evangelho de Tomé o Dídimo, palavra que significa gêmeo, porque possivelmente ele tinha um irmão gêmeo, simplesmente por isso. O único dos apóstolos que, curiosamente, tem um irmão gêmeo. Ele, no Evangelho, no trecho da ressurreição de Lázaro, é aquele que, quando Nosso Senhor diz que voltará à Judeia para visitar Lázaro, ele diz: voltemos nós e morramos com ele. Tem esse ímpeto de coragem. Durante a Santa Ceia, também é o discípulo que pergunta a Nosso Senhor: Mestre, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Nosso Senhor lhe diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Com a paixão de Nosso Senhor, ele atravessa uma crise, como de resto todos os apóstolos. Mas em seu caso, foi especialmente profunda. A tal ponto que, quando Nosso Senhor aparece, no dia da ressurreição, dentro do cenáculo para os demais apóstolos, ele não está. Então eles o encontram, dizem que Nosso Senhor ressuscitou, ele diz que se não visse as marcas dos pregos em suas mãos, e se não pusesse o dedo nas marcas dos pregos, não acreditaria. Então, no domingo seguinte, Nosso Senhor aparece e diz a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. O texto não diz se ele tocou ou não. Algumas representações artísticas mostram-no colocando a mão na ferida, mas o texto não diz. Ele simplesmente responde, segundo o texto: meu Senhor e meu Deus, fazendo a profissão de fé mais explícita na divindade de Jesus Cristo, dentre todos os apóstolos. Ou seja, ele, por causa de Cristo ressuscitado, pelo efeito da presença e da palavra de Cristo ressuscitado, ele passou da incredulidade a uma fé muito mais pura, a tal ponto que São Gregório Magno, comentando esse trecho, diz: bem-aventurada a incredulidade de Tomé, porque ele, de algum modo, fundamenta de forma mais profunda a nossa fé na ressurreição. Ora, depois ele continua com os apóstolos. Diz a tradição que, quando os apóstolos se repartiram e foram se dando as atribuições, você vai para tal lugar, você vai para tal outro lugar, mandaram-no para a Pérsia, que não fazia parte do Império Romano. E ele foi e pregou na Pérsia, e depois pregou na Índia. E na Índia, São Francisco Xavier, quando chegou, já no século XVI, encontrou lá resquícios da passagem de São Tomé, e um culto local, alguns ainda cristãos que tinham notícias da passagem de Tomé por lá e que conservavam o local do seu martírio. Ele foi martirizado com uma lança. É muito curioso isso, porque justamente Nosso Senhor diz a ele: coloca a mão no meu lado, aquele lado transpassado pela lança. Foi justamente com uma lança que ele foi martirizado. O mais curioso da história de São Tomé é que existe uma tradição que não é totalmente assim inventada, não é uma tradição real.
de que São Tomé teria vindo pregar aos índios na América, inclusive no Brasil. Quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, em vários lugares, eles encontraram algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, na Bahia, os índios diziam que os antepassados haviam falado que passou por lá um homem chamado Sumé. Era assim que eles o chamavam. Que ele tinha vindo andando pelo mar com uma cruz que vinha diante dele. E quando ele chegou na praia, ele pisou numa pedra, e nesta pedra ficaram as marcas dos pés. E até hoje existem essas pegadas lá. Os jesuítas dizem que viram isso. O padre Manuel da Nóbrega escreve. E encontraram diversas cruzes colocadas em vários lugares no Brasil. Ora, esta mesma notícia existe espalhada em diversos lugares no Brasil, de que São Tomé teria passado em diversas aldeias. Não havia comunicação naquela época, os índios não tinham cultura sequer para se comunicarem uns com os outros. No Peru, existe a mesma tradição, que São Tomé teria passado por lá. Na Bolívia, existe uma cruz que é venerada até hoje, uma cruz escura. Dizem que ele teria passado por lá. Quando os mexicanos, o México foi colonizado por Hernán Cortés, a mesma coisa, havia uma tradição de que São Tomé teria passado pelo México. E, inclusive, no Canadá, há uma tradição que ele passou por lá. Inclusive, essa tradição local, documentada, diz que São Tomé teria passado por lá e teria dito, olha, essa doutrina que eu estou ensinando, vocês vão perder. Mas daqui a muitos séculos virão sacerdotes, que são sucessores meus, para virem aqui e restaurarem a fé de vocês. E, de fato, os índios no Brasil, segundo documentação do padre Manuel da Nóbrega, diziam que esse homem, a quem eles chamavam de pequeno Deus, porque diziam eles que havia um Deus maior do que ele, aquela linguagem arcaica dos índios, né? Ele, quando chegou lá, haveria dito que eles não comessem mais carne humana, que não tivessem mais várias mulheres, que acreditassem num único Deus e que o obedecessem. E, de fato, naquele lugar existe, na beira da praia, uma fonte de água doce, que eles dizem que teria sido milagrosamente descoberta, enfim, pelo Santo Apóstolo. Ora, nós não temos como saber se essas tradições são verdadeiras ou não, se há, de fato, uma passagem milagrosa de São Tomé por esse lugar. Deus é poderoso para fazer muito mais do que isso, né? Assim como nós lemos nos Atos dos Apóstolos que o diácono Filipe foi transportado, né, para Samaria, e ia levado por Deus para vários lugares. Então, não é nenhum absurdo que Deus possa ter feito esse milagre para que justamente se cumprisse aquela palavra de Nosso Senhor no Evangelho que diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pode ser. Bom, em todo caso, o que nós vemos em São Tomé é a firmeza da fé. Como ele sai da incredulidade para a fé. E notem que Nosso Senhor vem até ele para reforçar a fé na ressurreição. Alguém poderia dizer, mas que exagero, a ressurreição é apenas um dos dogmas da igreja. E não enfim, enquanto dogma, enquanto tal, menos verdadeiro do que outras verdades de fé. É tão verdadeiro quanto outras verdades de fé. Então, Nosso Senhor parece que, segundo essa impressão, poderia estar assim, meio que exagerado de vir aqui para recuperar uma verdade de fé na alma de um apóstolo.
Mas o problema é o seguinte, é que quando nós deixamos de crer em uma verdade da fé católica, nós deixamos de ser católicos. Porque a fé católica, ela é uma unidade. Então todos os dogmas da religião católica estão entrelaçados de tal modo que não há como negar um sem negar todos os demais. Então, nós precisamos efetivamente zelar por isso. Em tempos de tanta confusão, de tanto analfabetismo religioso, como dizia o Papa Bento XVI, tanta coisa, né? A gente vê às vezes pessoas que têm até certa importância, certa erudição, e você diz, olha, essa pessoa não poderia sequer fazer a primeira comunhão, porque desconhece os rudimentos da religião católica, não sabe. Então nós precisamos zelar para que nós tenhamos a fé íntegra e profunda e aguçada, né? Uma fé realmente teologicamente bem fundamentada, ainda que com uma devoção terna, infantil, aquela infância espiritual que nos faz crer com todo o nosso coração, sem arrogância, sem soberba, sem empáfia, sem pedantismos intelectuais que não combinam com o cristão. Esse equilíbrio de uma fé profunda e devota que caracteriza efetivamente a alma católica. Vamos pedir a São Tomé, assim como ele se empenhou tanto em pregar o Evangelho, em levá-lo a todos os lugares e contou com o favor de Deus, inclusive com os favores milagrosos de Deus, vamos pedir a São Tomé que ele interceda por nós, para que nós guardemos a fé católica na sua integridade e, sobretudo, para que nós façamos o nosso apostolado difundindo essa fé para que mais e mais homens e mulheres possam conhecer nosso Senhor Jesus Cristo.